Quem sentiu a presença do Senhor aqui nesta noite, levante suas mãos, né? Amém. Deus está aqui neste lugar, irmãos. E a presença dele é real aqui neste lugar. Ele está aqui. E ele foi adorado, ele foi exaltado aqui nesta noite. E nós sentimos a presença do Senhor. Eu creio, irmãos, que nesta noite muitos irmãos aqui vão receber milagres de Deus. Talvez você veio aqui nesta noite doente e precisando de um milagre. O nosso Deus é o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura todas as enfermidades. Eu creio que você vai sair daqui nesta noite curado. Eu creio que você vai sair daqui nesta noite com a porta aberta para você. Você que está precisando de um emprego. Porque o nosso Deus, Ele abre portas. E Ele é um Deus todo poderoso. O Deus que cura, o Deus que sara. O Deus que opera milagres, maravilhas, sinais e prodígios. E Ele está aqui nesta noite. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 8. E vamos ler do 34 ao 38. Marcos 8. Abra a sua Bíblia. Marcos 8, do 34 ao 38. Irmãos, como que Deus falou ao meu coração ao ler este texto que nós vamos estar lendo? Vamos nos pôr de pé. Este texto que nós vamos estar meditando na palavra de Deus por alguns minutos. Como que Deus falou ao meu coração? Cada um deve levar a sua própria cruz. Amém? E chegando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, fale aos nossos corações esta noite, ó Pai. A Tua palavra já foi lida assim, ó Pai, quando lá no passado Esdras e Neemias, eles abriam a palavra de Deus, o Pentateuco, e Esdras e Neemias, eles pediam o povo para se pôr de pé, e todo o povo se punham de pé. E ali quando Neemias e Esdras começavam a ler a palavra, o povo ficava em silêncio, e a palavra de Deus era lida, e o povo ouvia a voz de Deus, a voz do nosso Senhor, a voz do nosso Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. E nesta noite, ó Pai, nós já lemos a Tua santa palavra, a porção da Tua santa palavra. E eu peço ao Senhor nesta noite que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Irmãos, Marcos capítulo 8, do versículo 34 ao versículo 38. Este texto falou muito ao meu coração. Jesus aqui, ele estava conversando com seus discípulos, e ali tinha uma grande multidão, ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele estava falando sobre a vida eterna com seus discípulos. E o Senhor Jesus, ele estava dizendo para os seus discípulos que o mais importante é o homem ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta o homem, ele ser o homem mais rico do mundo e perder a sua alma? Não adianta nada. E nessa noite queremos falar, irmãos, sobre este tema. Só ganha quem perde. Ué, pastor, só ganha quem perde? E o tema da mensagem desta noite é este tema: só ganha quem perde. No reino de Deus, só ganha quem perde.
No mundo não. As pessoas, quanto mais têm, mais eles querem. Mais riquezas, mais dinheiro, mais bens. No mundo. Mas no reino de Deus só ganha quem perde. Jesus chamou, irmãos, a multidão com os seus discípulos. Jesus começou a dizer, Jesus disse, no primeiro versículo, se alguém quiser vir após mim, primeiro que Jesus disse para aquela multidão, negue-se a si mesmo. Irmãos, negar a carne. Muitas pessoas não querem negar a carne. Mas para entrar no reino do céu é preciso de negar a carne. Negar a nós mesmos. Morrer para este mundo de pecado. E o Senhor Jesus começou pregando para aquela grande multidão e para os seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É muito difícil fazer essas três coisas. Mas para entrar no reino do céu é preciso. É muito difícil, irmãos, aqui neste mundo, fazer essas três coisas. Mas para entrar no reino dos céus é preciso negar a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. No reino dos céus, irmãos, não entra de qualquer maneira. No reino dos céus não entra o pecado. No reino dos céus não vai entrar o homem que não renunciou aos prazeres da carne, que não negou a sua carne, o homem que não morreu para o mundo, e o homem que não seguiu a Jesus, ele não vai entrar no céu, não. A Bíblia diz que um dia todos os povos, tribos e nações serão julgados. Todos, grandes e pequenos. Todos vão ser julgados. Nações, tribos, povos, todos. E naquele grandioso dia, irmãos, Deus, Ele não terá ninguém por inocente. Muitos vão dizer para o Senhor, Senhor, em Teu nome eu profetizei. Senhor, em Teu nome eu falei em línguas estranhas. Senhor, em Teu nome eu preguei o Evangelho. Em Teu nome eu orei. Em Teu nome, Senhor Deus, eu pregava e multidões se convertiam ao Evangelho. Muitas vidas se convertiam ao Evangelho quando eu pregava. E Jesus vai dizer para muitos, eu não vos conheço. Porque, irmãos, não basta pregar o Evangelho. É preciso viver o Evangelho. Pregar o Evangelho, muitas pessoas estão pregando aí no mundo o Evangelho. Estão pregando. Mas é preciso viver também o Evangelho. É preciso negar a si mesmo. E é difícil, irmãos. É muito difícil fazer essas três coisas. Mas é preciso, para entrar no reino dos céus, negar a carne. É preciso. O homem, para entrar no reino dos céus, ele precisa de negar essa carne. Dizer não aos vícios, não às drogas. Dizer não à prostituição. Dizer não ao pecado. Para o homem entrar no reino do céu, ele tem que dizer não ao pecado. Porque a Bíblia diz que no céu vai entrar o pecador arrependido, mas no céu não entra o pecado. No versículo 2, o Senhor Jesus, ele continua, disse Jesus no versículo 2: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Isso, irmãos, pode acontecer de dois modos. Como que o homem ele ganha a vida eterna? Diz o texto, irmãos, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O
O homem que quiser viver no pecado, ele vai perder o céu, ele não vai entrar no céu. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Às vezes tem muitas pessoas que querem viver neste mundo de pecado e quer praticar o pecado que há neste mundo. E quem estiver vivendo assim vai perder a sua vida, perdê-la. Vai perder. Quem quiser viver no pecado não vai poder entrar no céu, lindo céu. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus e do Evangelho, esse a salvará. Isso, irmãos, pode acontecer de dois modos. O homem ele precisa, confessando a fé em Jesus, o homem precisa de confessar que só Jesus Cristo salva, confessando a fé. O homem que crer no Senhor Jesus, ele tem a vida eterna. Em João capítulo 3, versículo 18, está escrito: quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho em Filipos, e pregando para o carcereiro de Filipos, o apóstolo Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus, carcereiro de Filipos, e será salvo tu e a tua casa. Quem crer no Senhor Jesus tem a vida eterna. Como que o homem pode obter a vida eterna? Confessando a fé em Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus. E quando o homem ele confessa a fé em Cristo Jesus, ele não quer mais viver no pecado. E ele não quer mais viver nesta vida mundana, neste mundo que jaz no maligno. Segundo, irmãos, isso só pode acontecer de dois modos. O segundo modo que o homem precisa também, o homem precisa defendendo a verdade, morrendo por causa do Evangelho. Olha o versículo 2 que diz: mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O homem ele precisa, os mártires, eles defenderam a verdade, eles morreram por causa do Evangelho. Os mártires são exemplo máximo de perder a vida por Cristo Jesus aqui na terra. Os mártires são exemplo. Estevão, quando ele foi apedrejado, ele viu o céu aberto. Foi um mártir. Pedro, quando ele foi crucificado numa cruz de cabeça para baixo, ele sabia para onde ele iria, para o céu, ali no céu. E todos os demais homens de Deus que morreram, João Batista decapitado, e a cabeça dele foi oferecida em uma bandeja para a rainha. Mas João Batista também, irmãos, ele era um mártir. Ele defendeu a verdade enquanto ele viveu. Ele morreu por causa do Evangelho. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Os mártires são exemplo máximo de perder a vida por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Irmãos, e nós temos, irmãos, deixar tudo por Cristo Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, a qualquer momento o mundo ele vai ser governado por um homem, o anticristo. E haverá uma grande tribulação, haverá uma perseguição aos cristãos, ao Evangelho. Mas por amor a Cristo Jesus, eu morro, mas não nego a minha fé. Eu morro, mas eu não nego a minha fé. Eu morro, mas eu continuarei pregando que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna, a salvação eterna. Os mártires, irmãos, eles morreram por amor ao Evangelho. E está lá no céu, preparado para eles, uma mansão, a vida eterna. Está sendo preparado para os mártires lá no céu
um lugar no céu, porque eles morreram por causa do Evangelho. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Meu irmão, você tem confessado a sua fé em Cristo Jesus? Se você está confessando a sua fé a Cristo Jesus, você já está perdendo este mundo de pecado, não está vivendo mais no mundo de pecado, está vivendo para Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo disse: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está vivendo assim, meu irmão? Terceiro versículo, irmãos, o Senhor Jesus diz: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que aproveita, irmãos? Hoje nós estamos vivendo num mundo que tem muitas pessoas que têm aí bilhões, e se eles não aceitarem Jesus, eles vão perder a sua alma. Se eles não se arrependerem, não se converter ao Evangelho, não receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles vão ser condenados. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Versículo 36: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Este versículo é falado por Jesus durante uma discussão com os seus discípulos sobre o valor de seguir a Cristo em oposição ao mundanismo. Jesus está ensinando que o mais importante é ter a vida eterna do que ter muitos bens, muito dinheiro, muita riqueza. O mais importante é ter Jesus, é ter a vida eterna, é ser salvo por Cristo Jesus. É o mais importante. Irmãos, quando nós chegarmos no céu, nós vamos entender como valeu a pena. Como valeu a pena renunciar tudo aqui neste mundo. Quando as pessoas nos oferecem o pecado, a gente diz não para o pecado. Quando as pessoas dizem para a gente: vamos fazer isso, você fala: não, eu sou de Jesus. Vamos praticar isso: não, eu sou de Jesus. Aí vai valer a pena quando você entrar pelos portões das mansões celestiais e entrar no céu. Vai valer a pena quando alguém te oferece, conforme aqui uma irmã há poucos dias, nova convertida, ela disse que uma pessoa ofereceu ela bebida, e ela falou: não, eu não faço isso mais, eu não pratico isso mais, porque eu sou de Jesus, agora eu sou uma nova criatura. Como, irmãos, vai valer a pena se você até o final ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Como vai valer a pena quando você chegar no céu e o Senhor Jesus olhar para você e dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuis por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se o homem perder a vida eterna, ele perde algo de mais valor que existe no mundo. Se o homem perder a vida eterna, ele perde algo mais precioso que Deus tem para a humanidade, que é a salvação. E muitos estão perdendo a vida eterna, estão morrendo sem Jesus. Há muitas pessoas, eu conheço, você conhece, nós conhecemos muitas pessoas que ouvem o Evangelho anos e mais anos, estão ouvindo o Evangelho e estão com o coração duro. Anos e mais anos ouvem a palavra do Evangelho e não querem Jesus, não querem aceitar Jesus. E o que adianta o homem ganhar o mundo todo, ou viver neste mundo, desfrutando dos prazeres deste mundo, e quando partir para a eternidade, ele não encontrar com o Senhor Deus na eternidade, e o Senhor Deus olhar para o homem que não o aceitou, que não o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida, e o Senhor Jesus disser assim: apartai-vos de mim,
eu não vos conheço. Se o homem perder a vida eterna, ele perde algo de maior valor que Deus tem preparado para a humanidade, que é a salvação, que é a vida eterna. Versículo 4, irmãos. Deus nos deu o seu Filho para resgate da humanidade. Olha o versículo 4. O versículo 37, o 4 não, 37. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? O homem pode dar alguma coisa pelo resgate da sua alma? Não. Deus nos deu o seu Filho para nos resgatar do pecado e nos dar a salvação. Deus nos deu, mas nós não podemos fazer nada, não podemos dar nada pela nossa vida eterna. Tudo que já foi feito por Cristo Jesus foi feito. Ele morreu em uma cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive e reina para todos sempre. Então eu e você não podemos fazer nada pela nossa salvação. O que daria o homem por resgate da sua alma? Nada. O homem não pode fazer nada, eu não posso fazer nada para você ser salvo. Nem eu posso fazer nada pela minha própria salvação. Eu não tenho poder para salvar a mim mesmo, mas tudo que foi preciso ser feito, já foi feito. Jesus morreu no madeiro. Ele estava no jardim do Getsemane. Depois de cear, o Senhor Jesus ceou com seus 12 discípulos, comeu do pão, bebeu do cálice com seus 12 discípulos, partiu o pão, deu aos 12 discípulos a ceia. Depois, semelhantemente, ele pegou o cálice, tomou do cálice, deu o cálice aos seus 12 discípulos. E depois de cear, o Senhor Jesus foi para o jardim de Getsemane. E naquela noite ele foi traído por Judas. Judas chegou no jardim do Getsemane. E ali Judas, irmãos, ele beijou, deu um beijo na face do Senhor Jesus, traiu o Senhor. E os soldados romanos prenderam o Senhor Jesus, levaram ele a Anás, depois a Caifás, depois a Pilatos. E ele morreu para te dar a vida eterna. Tudo que foi preciso fazer para resgate da humanidade, para a salvação da humanidade, já foi feito. Jesus morreu e ressuscitou e vive por toda a eternidade. Ele morreu e ressuscitou, e Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Tudo foi feito. Basta você agora o aceitar, arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados ao Senhor, crer no Senhor Jesus, e você será salvo. A salvação, ela é de graça, é um ato. A salvação é um ato. No momento que o homem aceita Jesus, ele é salvo. E a salvação nós não merecemos. A maravilhosa graça nos alcançou. A salvação nenhum homem merecia. Nenhum homem merecia a salvação, mas a maravilhosa graça, a grandiosa graça. Jesus morreu numa cruz, e Ele morreu para nos dar o direito de um dia morar no céu, o direito de um dia morar na eternidade. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê será salvo. No versículo 5, e o último versículo, versículo 5 e o último versículo diz assim: portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O Senhor termina assim a sua palavra no versículo 38. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui no versículo 38, irmãos? Há muitas pessoas que fecham o coração para Jesus. Fecha o coração para Jesus,
Portanto, qualquer que entra na geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Tem pessoas que não querem Jesus, tem vergonha de ser crente, sabia que tem vergonha de ser cristão? E a Bíblia está dizendo, porque qualquer que entre essa geração se envergonhar de mim e das minhas palavras. Há muitas pessoas que às vezes se envergonham de ser cristão. Você prega o evangelho para ela, ela diz assim: ser cristão? Não quero ser cristão não, eu quero continuar do jeito que eu estou. Mas quando Jesus voltar, Jesus não vai ter ninguém por inocente não, irmãos. Aquele que se envergonhou do evangelho de Deus, que não quis receber Jesus, quando Jesus voltar, ele vai dizer: eu não vos conheço. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier com a glória do seu Pai com os santos anjos. Quando Jesus voltar, ele vai vir em glória, irmãos. O Senhor Jesus vai vir com um exército de anjos. E ele vai descer entre as nuvens do céu com um exército de anjos, milhares de anjos, com seus santos anjos. Vai ser a volta do Senhor. E aquele que se envergonhou do Senhor, não quis receber Jesus, não quis aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai buscar os escolhidos, aqueles que não se envergonharam dele e nem da sua palavra, aqueles que creram no Senhor Jesus, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O Senhor Jesus vem buscar esses. E a Bíblia diz que estarão dois no campo, um será levado, será deixado. Estarão dois no moinho, um será levado, outro será deixado. É sério, irmãos. Tem muitas pessoas que estão se envergonhando. Estão se envergonhando por conta qualquer que entra geração adúltera. Olha como o Senhor Jesus disse: geração adúltera, geração pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras. Tem muita gente que às vezes você prega para ele, ele diz assim: eu estou muito novo para aceitar Jesus. Outros dizem assim: não, eu quero ainda praticar um pouco daquilo que eu estou fazendo, eu quero gozar um pouco da vida, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Quando eu já estiver mais velho, eu vou aceitar Jesus. Tem pessoas que querem curtir a vida. Eu quero ainda curtir um pouco a vida. Sabe o que é curtir que eles falam? Curtir é estar nos vícios das drogas, da prostituição, é estar no pecado, é estar em tudo aquilo que não agrada a Deus. Eles querem curtir a vida. E o Senhor Jesus está dizendo nessa noite: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Quando Jesus voltar, irmão, Jesus vai dizer assim: vinde a mim, bendito de meu Pai, aqueles que negaram a si mesmo, aqueles que tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus. Jesus vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai. Mas aqueles que viveram aqui neste mundo e se envergonharam do Evangelho e não receberam o Senhor Jesus, não aceitaram o Senhor Jesus, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo, esse mundo está perto do fim, perto do fim, perto do fim. Basta um repouso para o povo de Deus aqui neste mundo. E muitas pessoas, quando chegarem lá na eternidade, os que aceitaram Jesus vão viver eternamente no céu, lindo céu. Mas aqueles que não receberam Jesus, eles vão pensar no primeiro minuto que estiver na eternidade sem Deus: por que que eu não me converti? Por que que eu não aceitei a Jesus como Senhor e Salvador de minha vida? E vai ser tarde demais. A Bíblia fala sobre dois homens, o rico e Lázaro. Um morreu, o Lázaro, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado e foi para o Hades. E quando os dois estavam, um no seio de Abraão, o outro no Hades,
E havia um grande abismo entre Lázaro na direita e o rico na esquerda, um grande abismo. E o rico, ele disse assim para pai Abraão: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. O desejo do rico era voltar lá na terra e pregar para os seus 5 irmãos. E o pai Abraão disse: é impossível um homem, depois de morto, voltar à terra, é impossível. O único que depois de morto vai voltar à terra é Jesus de Nazaré, porque ele morreu, ressuscitou, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas aí o rico, pai Abraão, disse: lá na terra tem Moisés e os profetas, que ouçam Moisés e os profetas. Há um grande abismo entre o homem que foi condenado e o céu. E há um grande abismo também, o homem que está na eternidade no céu. Há um grande abismo. Ele não pode, nem o que está no céu, ir para o local de condenação, que é o Hades, nem quem está no Hades ir para o céu. Há um grande abismo, há separação. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo de Deus, Hebreus 9, 27. E Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. E nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei como está a sua vida, se você já fez um encontro com o Senhor Jesus. Se você ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, amanhã pode ser tarde demais. Hoje, o Senhor Jesus, ele quer te salvar. Hoje, o Senhor Jesus, ele quer escrever o seu nome no livro da vida. E o homem sem Deus, ele não vai entrar nos céus. O homem sem Deus, ele será condenado a viver eternamente sem Deus, a viver num lugar que não foi preparado para a humanidade. Mas o homem que crer no Senhor Jesus, que aceitar o Senhor Jesus aqui na terra, ele vai viver toda a eternidade no céu, lindo céu. E nessa noite eu peço que toda a igreja esteja orando, e eu quero fazer um apelo ao seu coração. O Senhor Jesus, ele voltará, o versículo 38, com seus santos anjos, e ele vai buscar a sua noiva. Aqueles nomes que estiverem escritos no livro da vida, o Senhor Jesus, ele vai buscar. Mas aqueles nomes que não estiverem escritos no livro da vida, irão ficar aqui neste mundo. E o mundo, irmãos, já está próximo da volta do Senhor Jesus. De Adão até Abraão tem 2000 anos. O mundo, ele tem 6024 anos. Desde Adão até os dias de hoje. De Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. E da ressurreição do Senhor Jesus até 2033 vai ter mais 2000 anos. Conversando com alguns pastores, alguns teólogos, a cada 2000 anos aconteceu um grande acontecimento na humanidade. E pode acontecer a qualquer momento um grande acontecimento.